Salve, salve, salve! Nós, professores maristas, no intuito de ajudar você do ensino médio, criamos um programa semanal conectando um assunto de diversas perspectivas, melhorando assim suas informações e seus conceitos. Eu sou o Will e está começando o Papo Cabeça. E para começar, hoje vamos conversar com os professores Maurício Santos, Alailson de Oliveira, Cláudio Piquenique e Matheus Alves. Pois bem, no dia 30 de março, o pesquisador e biólogo Átila Yamarino esteve no programa Roda Viva e disse a seguinte frase: "O mundo não vai mais voltar a ser o que era." Muito bem, senhores. Pais estão convivendo muito mais com seus filhos, trabalho remoto parece viável em algumas situações, e aí eu gostaria de trazer essa perspectiva para o nosso programa agora. Começando com você, Maurício. O que nós podemos aprender com as pandemias do passado para usar nessa pandemia atual? Então, professor Will, com certeza o mais relevante que as pandemias nos ensinaram foi que para enfrentá-las é necessário o distanciamento social. Esse é um dado científico, porque a aglomeração de pessoas, seja, por exemplo, no fenômeno da peste negra, seja posteriormente nas epidemias de tuberculose da Inglaterra industrial, seja no fenômeno da gripe espanhola do início do século XX, em todas essas grandes pandemias havia o elemento da aglomeração humana facilitando a transmissão e o contágio. Então esse é um aprendizado histórico, né, que a gente precisa trazer para poder enfrentar adequadamente o desafio que essa pandemia representa para nós. Muito embora ela seja, na minha leitura como profissional da história, ela é algo sem precedentes na história, porque se nós estamos, por um lado, isolados no sentido físico, por outro lado, nós estamos em contato uns com os outros em função de um desenvolvimento tecnológico que é sem precedentes. Então, nós estamos isolados, porém não estamos. Aproveitando o que você citou agora há pouco, né, o trabalho remoto, o ensino à distância, a convivência nos ambientes de isolamento, ela adquiriu um significado diferente nesses últimos dias. Portanto, eu encaro essa pandemia, embora haja lições históricas importantes a aprender com elas, por outro lado, ela não tem precedentes na história e, portanto, estamos todos diante de um grande cone de incertezas, né? Perfeito, professor Maurício, muito bem explanado sobre a situação. Mas assim, você citou o uso de tecnologias que estão trazendo as pessoas mais perto, apesar do distanciamento físico, né? O distanciamento tecnológico está ajudando nesse momento. Cláudio, se a tecnologia ajuda nesse momento, por que, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, você tem um dos maiores avanços tecnológicos do mundo e ainda uma quantidade assim de gente sofrendo, e infelizmente pessoas mortas pelo vírus, pelo Covid, tem um número tão acentuado, de maneira tão drástica? Por que acontece essa mudança, Cláudio? Veja, Will, os Estados Unidos sempre se posicionaram mundialmente como uma nação extremamente tecnológica. Entretanto, essa tecnologia, ela não basta simplesmente ela existir, ou você ter polos tecnológicos no país. O que nós percebemos nos Estados Unidos é que a distância entre a tecnologia e essa informação ser acessível a todos, e mais do que isso, a tecnologia ser aplicada em função da saúde pública, está sendo cada vez mais exigido do governo americano. Então não adianta você ter certas instituições extremamente tecnológicas, mas aquilo que é básico não chegar nas pessoas. Então existe uma comparação muito forte, muitas vezes, que se confunde com fatores históricos. Por exemplo, por que hoje certos países estão recebendo ajuda chinesa, ajuda russa ou até mesmo ajuda cubana, e são países muitas vezes com um nível tecnológico menor do que o americano? É justamente pelo fato que esses países eles conseguem disseminar informação e fazer a formação básica de forma que eles garantam primeiro que é básico, aquilo que é extremamente simples. Então, vamos usar o exemplo, a maneira mais eficaz que nós temos para evitar a disseminação do coronavírus é
ficar em casa, ou seja, isolamento social, e lavar as mãos. Lavar as mãos hoje é algo extremamente simples que a gente tem a nosso dispor. Então não é uma grande tecnologia, mas em contrapartida o que acontece? A gente teve um primeiro alerta sobre que havia algo de errado acontecendo na China, veio através da inteligência artificial. O que nós tivemos? Nós tivemos modelos computacionais sendo utilizados e eles analisaram basicamente dois lados, que era a alteração ou remarcação de voos e a alteração de número de internações justamente na cidade que é o epicentro chinês. Então, nós percebemos o quê? Que entre ter a informação e tomar atitude, está tendo uma distância muito grande. Países que tiveram rapidez entre pegar essa informação, olhar com base tecnológica e utilizar isso, estão na vanguarda da prevenção da expansão dessa pandemia. Sabemos tudo o que está acontecendo, sabemos as medidas que podiam ser tomadas e que algumas foram, algumas não. Aí eu tenho que perguntar para você, Ala, agora. Alailson, que mundo nós podemos esperar pós-pandemia? Que mudanças éticas e comportamentais você imagina que vai acontecer agora? Realmente, me parece que a grande questão que envolve todo esse advento do Covid-19 em relação a uma introspecção que poderia ser analisada filosoficamente, eu costumo dizer que é uma inversão da alegoria da caverna. Ou pelo menos uma ressignificação dela. Na alegoria da caverna de Platão, você sai da caverna, o indivíduo que sai, se desacorrenta, ele vai se emancipar, né? Porque ele vai em busca da verdade. Nós, agora, vamos herdar um mundo completamente diferente de tudo aquilo que eram valores que nós estávamos acostumados a lidar antes. Mesmo a questão, por exemplo, de uma nova ordem econômica, como você disse no início da sua fala, como serão ressignificadas as relações de trabalho, como que serão ressignificadas as relações éticas mesmo, como nós nos comportamos uns com os outros. Tudo isso vai receber um novo sentido. E nós vamos ter que aprender a trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Eu acho que à medida em que esses valores forem sedimentando, nós vamos ter que nos adaptarmos. Mas de qualquer forma, uma coisa já está sinalizada. Os padrões que outrora eram suficientes para dar conta desse mundo, a saber, por exemplo, o poder econômico, né, e todas as suas benesses, ele já é hoje visto como algo que não é suficiente para dar conta dos efeitos que estão se prenunciando. Me parece que, eticamente falando, hoje pensa-se muito mais em se ter a sua vida, salvaguardar a sua vida e dos seus, do que propriamente se ter um poder para ostentar. Porque hoje me parece que o que era ostentado como poder não é suficiente para garantir a continuidade da vida. Então me parece também, além disso, que a partir de uma conjuntura em que os padrões econômicos, os padrões éticos, os padrões profissionais, eles vão ser ressignificados, nós vamos ter que reaprender à medida em que as coisas forem acontecendo. O que fica muito, muito presente para analisar como uma dialética filosófica é que nós precisamos, por conta do risco de perdermos a vida, repensar o sentido da vida. Dentro dessa visão, Ala, eu preciso agora perguntar para o Matheus. Pensando assim nesse gancho que o Alailson deu pra gente, na sua interioridade, os valores, aquilo que você precisa buscar e aflorar dentro de você agora são quais? Como que a gente pode facilitar a trocar a roda desse carro andando? Olá, professor. Eu acho que esse cenário de crise, né, que nós estamos enfrentando, crise humanitária, nos interpela também a oferecer uma resposta que nos comprometa com essa realidade a partir de uma proposta educativa, né, e no nosso caso uma proposta educativa evangelizadora. Isso nos permite olhar para a natureza do nosso currículo, né, que propõe essa articulação entre fé, cultura e vida. Ou seja, não são duas dimensões distintas, né? A gente não está falando do conhecimento científico, né, a parte do desenvolvimento humano, da perspectiva dos valores. Pelo contrário, a gente está falando de uma proposta educativa que encharca esse conhecimento científico das grandes áreas do conhecimento a partir de princípios, de valores, de uma ética fundamentada no Evangelho que vai contribuir para que esse aluno faça uma leitura de mundo, né, uma leitura sensível de mundo, de todo esse contexto
e passe a se comprometer com esse contexto a partir desses valores, né? Então a pergunta que fica é como que hoje o conhecimento científico, os conteúdos que estão sendo desenvolvidos são apreendidos pelos alunos e como que isso permite com que eles se comprometam e desenvolvam aí uma atitude solidária, uma atitude de compaixão, né, a partir da leitura desse cenário. Então acho que a pergunta que fica é como que a gente pode também aproximar essas reflexões pastorais para que a gente fortaleça essa leitura de mundo, de realidade e que possamos todos nos comprometer e desenvolver uma atitude solidária, uma atitude de compaixão em relação àqueles que mais sofrem, né, com todo esse cenário aí, né? Em especial aqueles que estão hoje numa situação de vulnerabilidade social e que são diretamente impactados e afetados por todo esse acontecimento. E agora eu vou deixar de surpresa uma pergunta para todos os nossos colegas, nossos convidados, e eles fiquem à vontade para ver quem quer responder por primeiro. Perante essas mudanças que foram conversadas, essas mudanças históricas, biológicas, éticas e o sentido de religar que o Matheus falou, que é a própria ideia da religião, né, o religar, eu pergunto para vocês, meus convidados, o que vocês já fizeram ou estão fazendo para se mudar para esse novo mundo que está acontecendo, esse mundo que não volta mais, esse mundo que nós estamos vivendo agora. Manda, Maurício, vai! Eu acho importante frisar que a história, que é, enfim, minha área de atuação, ela mostra que é muito perigoso desdenhar das evidências científicas. Eu poderia me ater aqui, já que estamos falando de um pouco de história, olha só, quando a gripe espanhola, que foi a pior das pandemias que a gente viveu, quando ela começou em 1918, ela não era inicialmente uma pandemia de uma doença grave, a letalidade do vírus que estava circulando era muito baixa. Mas em algum momento, entre o dia 20 e o dia 23 de maio de 1918, nesse intervalo de tempo de aproximadamente 72 horas, o vírus sofreu uma mutação. O professor Cláudio pode colaborar comigo nesse aspecto. Ele sofreu uma mutação e a letalidade do vírus subiu de 0, alguma coisa por cento para mais de 35%. E se, num primeiro momento, a doença não parecia grave para uma grande maioria, aqueles que se infectaram passaram a morrer maciçamente após o dia 23 de maio de 1918, a ponto de alguns especialistas levantarem números como 100 milhões de vítimas fatais. E qual que é o perigo? O perigo é desdenhar dos dados que a ciência apresenta, dos dados empíricos que a gente tem. Então eu acho que aí nós temos uma lição histórica importante. Diante de um cenário de indefinição, tudo que a gente precisa evitar são assim, grandes experiências sociais não supervisionadas, cujo fim é impossível de prever. É bem importante, Maurício, até você ressignificar essa linha histórica, né? A gente percebe que para algumas questões a gente tem uma corrente muito forte. Vou usar o exemplo, né? O movimento anti-vacina, ele acaba fazendo o quê? Eu não vacino meus filhos. Mas quando que a gente vai ver o resultado de se não vacinar os meus filhos? É daqui uma geração, 20, 30 anos, que a gente vai perceber que nem aconteceu agora o surto de sarampo. Então, 20 anos sem vacinar pessoas, você tem uma janela epidemiológica, uma janela de pessoas não imunes, e isso se manifesta 20 anos depois que as pessoas não foram vacinadas. Agora, no caso da gripe, é um caso muito, muito típico que o resultado ele vem horas depois, ele vem 2, 3 semanas depois. Então, o desdenhar, muitas vezes, dessa experiência histórica quanto espécie humana, ela não é mais aquela história que a gente fala assim pro nosso filho, né? Não ponha o dedo na tomada, a gente já sabe que vai dar choque, né? E ele vai lá e vai ficar tentando até ele levar o choque. A gente está fazendo quase a mesma coisa, mas numa escala de perigo e uma escala de pessoas mundial. Então, para quem que nós temos que olhar nesse momento, né? Falando agora do ponto de vista biológico, olhe para os países que acabaram de ter um surto
nos 15 dias anteriores, os 20 dias anteriores. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que tirar lições muito rápidas, né? Então, o que tem mudado? Voltando à resposta do Will, tem mudado a nossa maneira de ensinar, por exemplo. Né? A gente gravar esse vídeo nesse momento é uma maneira da gente se aproximar de você, aluno, de se aproximar de você, outro professor, aproximar de você, gestor, que está ouvindo essa nossa conversa. Né? Essa resposta, muitas vezes, ela tem que ser uma resposta calma, mas ela não pode esperar tanto tempo assim. Ala, você tem alguma coisa para falar? Eu vi que você abriu o microfone aí. Eu achei interessante o que você disse, Cláudio, até porque a gente tem que lembrar o seguinte: nós herdamos uma educação do século XIX, a nossa forma de fazer escola. Nós somos do século XX e temos que educar alunos do século XXI. Essa confusão temporal, né, vai fazer realmente com que a gente tenha que correr atrás das informações em tempo, extrair essas lições que tanto o Maurício falou, né, da questão histórica, como você falou da questão biológica, numa velocidade muito grande em que nós temos também que aprender a mexer com essas ferramentas de interação, de comunicação com essa nova geração, né? Então é uma nova ordem, é um mundo completamente diferente. A mesma forma de se fazer jornalismo e todas essas maneiras de se trabalhar, elas vão ser ressignificadas. Elas já vinham sendo, na verdade, modificadas e ressignificadas, mas o Covid-19 veio acentuar isso e fazer com que nós tenhamos de fazer isso agora em tempo recorde, né? Ou seja, a gente vai ter que aprender a educar diferente, aprender a se precaver contra a pandemia, aprender a trabalhar com as informações verdadeiras e falsas que hoje circulam em pé de igualdade dentro das grandes mídias, saber trabalhar com aquilo que são as mídias portáteis e fazer educação com tudo isso, né? Então realmente um desafio para nós educadores, sem dúvida nenhuma. Talvez, né, Ala, a gente começar a perceber que muitas vezes a gente tem um conhecimento que ele é enciclopédico, né? E a gente tem uma resistência muito grande em largar a mão, muitas vezes, de algumas coisas que historicamente foram sedimentadas. Elas não foram estabelecidas, elas foram sedimentadas, se faz por fazer, e começar a abrir mão de outros momentos. Então, um público que tem se mostrado de maneira absurdamente... que tem conseguido resolver de uma maneira muito rápida todos os desafios, tem sido o público do ensino médio, por exemplo. Então, será que o modelo de educação que a gente tem no ensino médio, ele não tem que se abrir um pouco mais a essas novas tecnologias? Essa é uma questão bem importante que eu percebo, né? Uma criança, às vezes, ela precisa, sim, de um momento muito mais próximo com o professor, mas essa autonomia, ela só se cria se dando autonomia para o aluno. Isso é uma coisa bem importante, a gente lançar a mão dessa experiência como mais uma grande possibilidade, né, dentro de todas as nossas estratégias pedagógicas. Gostaria também de fazer esse reforço, né, da valorização do conhecimento científico nesse momento, né? E numa perspectiva de espiritualidade, acho que o grande apelo é a gente superar essa dicotomia de uma vez por todas, né, entre fé e ciência, né? Então, o conhecimento à luz da fé se torna sabedoria e visão de vida, e é dotado dessa visão de vida, né, que a gente coloca o conhecimento científico, a ciência a serviço da vida, né? Então, esse é o grande apelo desse momento, da gente cultivar, em tempos de individualismo, né, exacerbado, a gente cultivar uma espiritualidade que seja coletiva e que seja comprometida na ação, né, que seja contemplativa na ação, e que se dê a partir de um contexto, de uma realidade que ofereça respostas a essa realidade. Você, aluno, está vendo que para os professores, para os nossos convidados, estão ocorrendo muitas mudanças, tanto na forma de fazer, e isso vai refletir diretamente em você. Se você quer saber como aprender a estudar nesse século XXI, acompanhe o Papo Cabeça número 2. Até mais convidados, tchau para todos, até mais. Até mais.